A avaliação pedagógica numa organização curricular centrada no desenvolvimento de competências, de Jorge Pinto. Antes de mais, queria saudar todos os colegas e agradecer a oportunidade de partilhar convosco algumas ideias sobre avaliação na perspectiva de um modelo curricular organizado por competências. Antes de avançar, gostaria de retomar a ideia de competência, já referida na comunicação anterior. Sabemos que podemos encontrar sobre ela várias definições, mas há 3 ideias que são nucleares e que estão presentes em todas elas. A primeira ideia incide sobre a ação, ser capaz de usar os saberes em situações reais. A segunda ideia prende-se com a autonomia, isto é, ser capaz de usar os saberes de uma forma independente. Mas esta ideia de autonomia não se deve confundir com isolamento ou individualismo. Fazer autonomamente significa que se é independente de um ponto de vista intelectual, pensamos e fazemos pela nossa cabeça independentemente de termos ou não ajuda. A terceira ideia está articulada com o contexto social em que decorre a ação. No contexto escolar, a ação decorre, normalmente, num quadro de relações sociais complexas. O desenvolvimento de competências, uma visão actual sobre a aprendizagem humana. Antes de avançar, gostávamos de situar esta ideia no movimento das ideias pedagógicas de uma forma mais global. Esta preocupação deve-se ao facto avaliação estar intimamente ligada, embora isto não seja muitas vezes reconhecido, com as ideias sobre ensinar e aprender num determinado momento sócio-histórico. De facto, a avaliação tem sempre por detrás uma ideia sobre ensino ou aprendizagem. Para tal, utilizamos o modelo usado por Jean Oussai, 1993, do triângulo pedagógico. Segundo este autor, o acto pedagógico põe em interação o professor, o aluno e os saberes instituídos. Estes 3 elementos que constituem, respectivamente, os vértices do triângulo, estabelecem um conjunto de relações entre si. Mas estas relações triangulares organizam-se bipolarmente, isto é, há 2 elementos que assumem um papel de maior destaque e definem um tipo de relação dominante num dado momento sócio-histórico. Esta relação, que resulta dos 2 vértices fortes, define a significação do acto pedagógico e, consequentemente, do que significa ensinar e aprender. No momento, o acto pedagógico organiza-se em redor de 2 polos, os saberes instituídos e o professor. O aluno desempenha um papel passivo. Isto significa que o acto pedagógico se concretiza levando o aluno a aprender aquilo que é ensinado pelo professor. Isto é um conjunto de conhecimentos, assentes fundamentalmente em conteúdos, previamente definidos. Estes saberes bastam-se a si próprios, sabê-los, decorre quase de uma obrigação moral. Este tipo de relações e de significados configura a ideia de instruir. Mas se o aluno deixa de ter esta atitude passiva, deixa de estar atento, calado e virado para frente, se o aluno perturba, esta relação já não funciona. Então o acto pedagógico tem de se organizar de uma outra forma, assumindo como elementos fundamentais o professor e o aluno. Os saberes instituídos têm aqui um papel mais secundário. Começa-se a assistir a uma certa dessacralização dos saberes, o que não significa que eles não sejam importantes. Isto marcou muito os anos 60 e 70 do ponto de vista do ensino. Substituiu-se a ideia da instrução pela ideia da formação. O acto pedagógico existe porque também existem pessoas com diferentes papéis e porque a relação entre elas é fundamental para as aprendizagens. Começa-se a olhar para o acto pedagógico quer pelo lado da aprendizagem, quer pelo lado das relações sociais entre professor e aluno. Finalmente, nos dias de hoje, ao perceber-se que o indivíduo é o principal construtor da sua própria aprendizagem, que os saberes não se esgotam em si próprios, mas que adquirem sentido na medida em que se é capaz de os utilizar, quando são necessários, para resolver situações complexas, os elementos do triângulo a valorizar são os saberes e o aluno, ou melhor, a construção dos saberes pelo alunos. O professor desempenha, nesta situação, um papel aparentemente mais passivo. Ao preconizar que o aluno se relacione diretamente com o saber, o professor já não pode desempenhar o papel de substituto do próprio saber, mas aparece como organizador das situações onde o aluno aprenderá e como um recurso de apoio a essa aprendizagem. Esta concepção do ensino-aprendizagem valoriza sobretudo o aprender, e toma o aprender a aprender como uma questão fundamental e estratégica, numa lógica de aprendizagem ao longo da vida. Ora, a ideia de um ensino-aprendizagem construído em redor do desenvolvimento de competências parece articular-se com esta última forma de conceber o acto pedagógico. A avaliação e as concepções de ensino-aprendizagem. Ora, o que é que a avaliação tem a ver com tudo isto?
Olhando para o tipo de relações que referimos e que correspondem aos grandes movimentos pedagógicos, vemos que no quadro daquilo do que se chama ensinar ou instruir, o modelo de avaliação configura o que podemos designar por avaliação sumativa, isto é, um balanço verificador da quantidade de saberes residuais que ficaram, fez-se um discurso de saberes enunciado pelo próprio professor. Portanto, este tipo de avaliação aparece como qualquer coisa externa à racionalidade pedagógica, como um processo que tenta medir o diferencial entre o nível do aluno e o nível da turma, ou o nível que era suposto o aluno atingir. Estas informações não têm por função serem investidas na melhoria do processo ensino ou aprendizagem, mas antes, revelar quem são os melhores ou os piores, isto é, construir hierarquias de excelência, quem não se lembra dos quadros de honra. Na relação formar aparece a ideia de avaliação formativa. Neste quadro, as informações recolhidas, em termos de avaliação, podem servir para ajudar o professor a tomar decisões pedagógicas. É esta, de resto, a primeira ideia de avaliação formativa. No campo pedagógico aparece muito associada a ideia de ajudar o professor a tomar decisões, na gestão do programa, nomeadamente se em termos de avançar, ou continuar a trabalhar o mesmo ponto do programa, e esperar que todos aprendam. Finalmente, na eixo da relação aprender em que hoje nos situamos e em que perspectivamos o ensino centrado nas competências, emerge um tipo de avaliação que não é completamente diferente da avaliação formativa, mas também não se confunde com a ideia anterior. Trata-se de um salto qualitativo e que alguns autores chamam de avaliação formadora. A sua principal diferença à avaliação formativa é que esta não só ajuda o professor na gestão do seu programa, mas também está centrada na compreensão das dificuldades de aprendizagem do aluno. Esta forma de perspectivar a avaliação toma-a como um instrumento indispensável não só para o professor, mas também para o próprio aluno regular os seus próprios processos de aprendizagem, isto é, para se compreender melhor enquanto aprendente e procurar as ajudas mais profícuas para suas necessidades. A avaliação no modelo pedagógico centrado na aprendizagem. É no entendimento do acto pedagógico como aprender que situamos hoje o currículo baseado nas competências. Quais são, então, algumas ideias fortes que perspectiva implica? Em primeiro lugar, o aluno aparece como protagonista das suas próprias aprendizagens. Em segundo lugar, o professor aparece, não como detentor do saber, mas mais como maestro, como um organizador, como um gestor de relações, como alguém com mais experiência e saber como um recurso e suporte na ajuda e apoio às aprendizagens das pessoas que com ele trabalham. Em terceiro lugar, o projeto pedagógico deve ser essencialmente baseado na ação. Se o objetivo consiste no desenvolvimento de competências, em ser capaz de mobilizar saberes em situações concretas, não faz sentido que o projeto pedagógico não se apoie fortemente na ação. Esta não significa apenas agir, mas compreender a situação, perceber o que é necessário para intervir, agir e perceber os resultados da ação. Fazer uma visita de estudo ao museu é uma ação, como é pensar como se pode fazer um carrinho de esferas para descer uma ladeira, ou ainda, como é que se pode dramatizar um conto. As ações podem ser muito diversas, mas a sua concretização requer uma utilização dos conhecimentos que lhes estão associados. Mas esta mobilização de recursos cognitivos é também um requisito para se compreender o mundo que nos rodeia e que nos chega através dos média, como por exemplo, enunciando só alguns mais frescos, os riscos ou vantagens da incineração ou as implicações da fuga radioativa que houve em Espanha. Para tal, obviamente, tem de se ter conhecimentos e saber mobilizá-los de forma adequada a permitirem perceber essas situações. Quais são então as implicações disto para a avaliação? Se o aluno é o protagonista maior nas suas aprendizagens, ele deve ser mais envolvido na sua própria avaliação. Se o projeto pedagógico está radicado na ação, e como estas podem ser muito diversas, tem que haver também uma maior diversidade das situações de avaliação e, obviamente, uma maior diversidade dos instrumentos de avaliação. Pode-se dizer que já se faz isto, o que é verdade em alguns casos, mas noutros, apesar de tudo aquilo que se faz, há sempre aquela ideia de que o teste é a prova dos 9. Alguns trabalhos mostram que à medida que se progride nos anos de escolaridade, o teste aparece como um instrumento cada vez mais decisivo e único com peso no julgamento avaliativo. Tendo então em conta que o acto pedagógico se organiza centrado no desenvolvimento de competências e na aprendizagem do aluno, o professor deve ser capaz de pensar a avaliação em termos globais, e pensá-la pedagogicamente, isto é, como uma peça estratégica no apoio às aprendizagens. Como é que isto pode ser feito? Em primeiro lugar, é preciso olhar a avaliação nas suas várias funções e de uma forma integrada. Habitualmente, olha-se a avaliação, de uma forma fragmentada, e como a aplicação de uma técnica.
Mas a avaliação é, de facto, um gesto profissional que ocorre num espaço de relação entre professor e aluno, e que condiciona muitas vezes a própria relação. Fala-se da avaliação na ótica do professor, fala-se da avaliação na ótica do aluno e não neste espaço de interação. Por outro lado, é preciso olhar e ver de uma forma integrada as várias funções da própria avaliação. A função formativa consiste numa lógica centrada apenas no professor, acompanhar a progressão do aluno e, orientar os procedimentos pedagógicos com vista à melhoria do progresso e do desempenho escolar do aluno. Mas se olharmos a avaliação formativa numa perspectiva de relação entre professor e aluno, para que a avaliação formativa funcione, é necessário que o professor mantenha um diálogo contínuo com o aluno sobre as suas próprias aprendizagens. É necessário que o aluno seja envolvido num trabalho que se pode chamar de metacognição, dito de uma maneira mais simplista, que se procure que o aluno seja capaz de aprender com o seu próprio trabalho, a partir de suas dificuldades, a partir da reflexão sobre os seus erros. Por último, que seja capaz de ir integrando as várias situações de avaliação, dando coerência e sentido às diversas produções que do aluno ao longo da sua aprendizagem. Um meio para concretizar esta ideia de coerência e articulação das produções é a utilização do portfólio como instrumento de avaliação. Mas a avaliação formativa não é a única que existe. A avaliação tem também outra função, que tanto preocupa a sociedade, e que é a certificação. Esta configura uma avaliação no final de um ciclo de ensino ou aprendizagem que procura fazer um balanço dos adquiridos. Neste caso, o que é importante, e que na maior parte dos casos não se faz, é explicitar aos alunos não só como se processaram os julgamentos, mas as razões que estiveram na base de cada julgamento avaliativo, de cada decisão tomada. Este procedimento ajuda a que os alunos relacionem as decisões pedagógicas tomadas com as suas aquisições ou as suas dificuldades. O caminho não é desistir, mas procurar a ajuda adequada, que muitas vezes está no próprio aluno e na sua relação com as situações de aprendizagem. Outro tipo de função é a de prognóstico, isto é, a possibilidade de ajudar a antecipar o futuro. Esta função prognóstico é particularmente importante no quadro do ensino básico, porque, pelo menos em termos formais, está organizado por ciclos. Em qualquer avaliação coexistem estas três funções, mas há uma que se sobrepõe a todas as outras. Assim seria talvez mais interessante que no final de cada ciclo houvesse uma avaliação em que sobressaiam as funções de prognóstico, devendo a avaliação certificativa ficar reservada para o final do ensino básico. Dentro do ciclo, uma vez que este constitui uma unidade temporal de aprendizagem, deveria funcionar como dominante a avaliação formativa ou formadora. Quando se sai do primeiro ciclo e se entra no segundo e se sai do segundo e entra no terceiro, não se abandona propriamente a escola, abandona-se um ciclo e portanto o que é fundamental, o que se calhar tem mais sentido fazer, não é uma avaliação em definitivo, mas é uma avaliação que faça perceber se as pessoas têm as condições razoáveis que permitam acompanhar o ciclo seguinte. Isto implica desde já um trabalho muito mais articulado entre ciclos, ao contrário daquilo que tem caracterizado muito nosso sistema de ensino, a independência e relativa desarticulação entre ciclos. Em resumo, é fundamental ter uma visão integrada da avaliação. Em segundo lugar, é necessário ter também acreditar e desejar estabelecer uma relação entre avaliar e aprender. Se avaliar e aprender coexistem no tempo, nem sempre é verdade a existência desta relação entre avaliar e aprender. O que é mais frequente existir é um separador. Avaliar é uma coisa, aprender é outra. Avaliar serve apenas para verificação daquilo que se aprendeu e pouco contribui para fazer luz sobre o modo como se construíram essas aprendizagens. Esta relação entre avaliar e aprender não se constrói nem potencializa automaticamente. É preciso encontrar pontes. Esta é construída sobre a compreensão da importância e o desejo de construir uma relação de ajuda aos alunos no seu processo de aprendizagem. Os dispositivos de apoio às dificuldades dos alunos no decurso das aprendizagens são os alicerces da ponte entre avaliar e aprender. Mas neste campo, temos que falar da avaliação como uma intenção pessoal e não como algo que pode ser imposto por decreto. Esta é uma das grandes dificuldades da própria avaliação. A legislação pode apontar caminhos, pode apontar tendências, mas a avaliação, e nomeadamente a avaliação formativa, é qualquer coisa que não se prescreve, ela tem que acontecer por desejo, como um projeto de cada professor, e assim, pode acontecer de maneiras muito diversas. A forma como a avaliação formativa se reveste é múltipla e diversa. Todavia, a sua utilização implica aceitar um conjunto de condições. A avaliação formativa, formadora e as condições para o seu uso.
Para praticar a avaliação formativa é necessário aceitar algumas condições a dois níveis, ao nível do fazer e ao nível das intenções. Ao nível do fazer, aquilo que é preciso para construir um dispositivo de avaliação formativa é que se ponha uma ênfase grande nos processos de regulação ensino-aprendizagem, nos processos de regulação da relação entre professor e aluno. Muitas vezes resume-se a avaliação formativa à utilização de determinados instrumentos, ao seu caráter contínuo ou ao facto de não se darem notas. Ora, como se disse no início, a avaliação formativa define-se pela intencionalidade, por se perceber a necessidade de se utilizar a informação que se recolhe na melhoria das situações de aprendizagem dos alunos. É necessário que se recolha informação através de microavaliações sumativas, mas é também necessário que os dados recolhidos sejam interpretados, e com base nessas interpretações decidir qual a melhor maneira de apoiar as dificuldades, isto é, que ajudem os alunos a aprender. Mas para que isto funcione é necessário aceitar e ter vontade de adaptar o ensino, não se importar de modificar a forma como gere ou como usa as metodologias de trabalho que utiliza. Ao nível das intenções, eu tenho que ser flexível na forma como conduzo ou como organizo as situações de aprendizagem. Ao nível do fazer, eu tenho de ter instrumentos que me permitam recolher informações, interpretá-las e tomar decisões sobre elas, no sentido do apoio aos alunos. Tarefa impossível. Tarefa difícil. Se calhar, não é tanto como parece à primeira vista. A avaliação formativa é uma prática próxima do trabalho cotidiano dos docentes. Ao olhar aquilo que o professor faz numa tarefa de avaliação é basicamente isto: o professor propõe atividades e tarefas esperando que o aluno haja sobre essas propostas. No fundo, o professor, ao propor essas atividades e tarefas, tem um conjunto de expectativas. Quando se manda um aluno fazer um resumo, quando se manda um aluno resolver uma ficha, tem-se um conjunto de expectativas sobre esse trabalho, mas que habitualmente não se revelam. Por outro lado, o aluno vai agir aparentemente sobre esse trabalho, construindo um determinado objeto em que ele muitas vezes tem de imaginar o que é que o professor quer. Isto verifica-se desde o primeiro ciclo até o terceiro ciclo, e quanto mais complexas são as situações, mais a questão das expectativas se tornam complexas. Deste modo, a avaliação é uma resultante da relação entre o objeto produzido e as expectativas que o professor tem face a esse objeto, isto é, como é que o objeto produzido pelo aluno encaixa nas expectativas que o professor tinha acerca da tarefa. Basicamente, isto é uma situação clássica e normal de avaliação. Esta situação, só por si, pode ser formativa ou não. Para ser formativa é necessário que o professor tenha um cuidado particular com aquilo que há que se chama o dizer avaliativo, isto é, com a forma como se comunicam os resultados, com o que se diz sobre eles, e como é que vai agir em consequência do juízo avaliativo que faz. Portanto, retomando o ciclo da avaliação, o professor propõe uma determinada atividade. Esta atividade é percebida pelo aluno. O aluno age segundo a sua interpretação realizando um determinado produto e que o professor tem que emitir um determinado juízo sobre esse produto. Uma questão importante é que todas estas tarefas devem centrar-se sobre um contrato de confiança. Vêem-se muitos professores do primeiro ciclo que, quando passam uma ficha em situação mais formal, têm muito cuidado de a discutir previamente com os alunos. Antes de pôr os alunos numa situação mais clássica de avaliação, há de preencher a ficha, como um teste trabalham na primeiro, assegurando-se de que todos os alunos compreendem as perguntas ou as tarefas em questão, chamam a atenção para algumas particularidades das questões. No fundo, é uma forma de ajudar os alunos a perceber o que os professores esperam com as questões que colocam. Os alunos realizam as tarefas pedidas. O professor formula um juízo, não para ficar como seus botões, mas para ser conhecido por terceiros, aluno, pais, etc. Portanto, associado ao juízo avaliativo há um dizer avaliativo. É sobre conjunto de ideias que tem que haver um cuidado particular, porque ele vai ser veículo fundamental da comunicação entre o professor e o aluno. Este dizer avaliativo tem de ser rigoroso face ao estado do aluno, mas ao mesmo tempo deve valorizar, encorajar e incentivar em vez de convidar a desistir. A partir destes juízos avaliativos, o professor pode fazer vários tipos de regulação. Ele pode fazer uma regulação mais centrada na gestão das tarefas e do contexto didático. Ou seja, verificar se a tarefa proposta para avaliação é a mais adequada em função daquilo que se quer avaliar. Se não for, há necessidade de modificações nesta tarefa de modo a estabelecer uma melhor relação entre o que se pretende a tarefa proposta e os produtos obtidos. Mas por vezes o problema pode residir na natureza da própria tarefa. Muitas vezes, os alunos podem não ter conseguido concretizar o pedido,
porque a tarefa está mal explicitada. Os alunos podem não se ter apropriado da natureza da própria tarefa e, portanto, deram respostas ao lado, consideradas numa leitura mais superficial como erradas. No trabalho que desenvolvo, verifico que, por exemplo, no primeiro ciclo, quando se confronta os alunos em tarefas de autoavaliação sobre um texto, muitas vezes aquilo que eles dizem é que o texto está bonito ou está feio, se o outro aluno fez os trabalhos todos, ou não os fez, se dá muitos ou poucos erros. Podemos perceber que os alunos não se apropriam de automaticamente por repetição dos critérios de avaliação que o professor usa, e que aqueles que são mais facilmente apropriados são critérios que remetem para aspectos de verificação de conformidade, mas aqueles que são mais qualitativos e subtis, mas que são indicadores de um outro nível do domínio da escrita, como, por exemplo, a concordância das palavras de numa frase, a utilização correta dos verbos, escrever com princípio, meio e fim, ser capaz de formular ideias de uma forma coerente, são, muitas vezes, pouco reconhecidos pelos alunos como importantes e só são referidos bastante mais tarde. A apropriação dos critérios de avaliação por parte dos alunos é muito variável e está ligado ao seu estatuto escolar. Normalmente os bons alunos cedo se apropriam desses critérios, outros ficam-se apenas por os critérios mais qualitativos. Imagine-se um trabalho que consiste em perguntar aos alunos sobre os conselhos que daria um colega para escrever um bom texto. Por detrás dos diversos conselhos estarão também diversas ideias sobre o que é escrever bem. Tarefas como esta obrigam os alunos a pensar sobre as suas próprias ideias e textos e a confrontá-las com a dos seus colegas. Em termos de avaliação do trabalho de um colega feito nesta perspectiva, obriga o aluno a pensar não só sobre as tarefas do outro, mas também sobre a sua própria tarefa. Finalmente, neste dizer avaliativo, e utilizando aqui uma terminologia mais actual, é necessário que o professor também seja capaz de fazer aquilo a que se chama uma regulação online, isto é, nas situações de sala de aula face a uma tarefa que o aluno está ou que acabou de realizar. Muitas vezes o professor intervém dizendo: olha, faz assim, usa outro material, por que é que deste esta resposta? Esta regulação acontece quando o professor confronta os alunos com um determinado tipo de respostas que estão a dar ou acabaram de dar. É uma intervenção do professor em cima da situação. Neste contexto, há situações que potencializam mais a aprendizagem que outras. Por exemplo, ao confrontar o aluno que fez uma coisa errada com a própria resposta, por que é que deste esta resposta? Isto obriga o aluno a pensar, mas se lhe disser simplesmente como é que se faz, tal não acontece. Percebe-se que por vezes é mais fácil dizer logo como se faz, mas a primeira atitude contribui mais para ajudar o aluno na sua aprendizagem do que a segunda. Só de uma forma aparente e imediatista se ajuda o aluno. Ora, a multiplicação deste tipo de atuação no tempo não gera um bom contexto de aprendizagem porque nunca obriga o aluno a perceber os seus erros e a aprender com eles. Assim, em termos de conclusão, podemos dizer que aquilo que o professor faz na sala de aula é normalmente muito próximo da avaliação formativa, mas há um lado que é muito pouco trabalhado e assumido e que consiste em olhar a avaliação pelo lado do aluno. É ele ter mais voz neste processo de avaliação, já que é protagonista da sua própria aprendizagem. Alguns instrumentos de avaliação, ferramentas de aprendizagem. Ter mais voz neste processo não significa que é o aluno que decide a avaliação. Ter mais voz é intensificar os processos de comunicação a propósito das aprendizagens e, nomeadamente, ao nível da negociação de tarefas e de expectativas. O professor pode negociar com o aluno se a realização de um resumo é, por exemplo, uma boa tarefa de avaliação face a uma competência determinada, mas também pode negociar com ele o que se pode entender como um bem resumo. Se houver uma negociação das tarefas e das expectativas, é mais fácil ao professor construir aquilo que se chama autoavaliação regulada, isto é, construir um quadro de referência para que o aluno seja capaz de apreciar a sua própria evolução. Não se deve confundir autoavaliação regulada com a autoavaliação que normalmente se faz. Quando o professor pergunta ao aluno qual a nota que ele quer, ou que ele se atribui, põe-no perante uma tarefa muito difícil porque um indivíduo é sujeito e objeto ao mesmo tempo. Aqui trata-se de dar ou construir com o aluno um sistema de critérios, em função das tarefas ou daquilo que se pretende que o aluno adquira, que tanto o professor como o próprio aluno utiliza em situações de avaliação. Sem este quadro de referência, a autoavaliação como instrumento de aprendizagem é praticamente irrelevante. O que é mais na autoavaliação, regulada, é o confronto do indivíduo com os critérios de avaliação. É essa tarefa metacognitiva de reflexão sobre os seus pontos fortes e fracos. Mas ao fazer esta reflexão, o aluno toma consciência da sua realidade em termos de aprendizagem e, sendo assim,
torna-se mais fácil também tornar-se responsável pela resolução dos seus aspectos menos conseguidos. É nesta perspectiva que a autoavaliação regulada é um poderoso instrumento de apoio aos alunos em dificuldade, até porque o aluno é também o principal actor da regulação pedagógica. Finalmente, vou falar do desenvolvimento de outro tipo de instrumentos de avaliação, os portfólios. Tem-se hoje, cada vez mais, a tendência para usar diversos tipos de instrumentos de avaliação. Mas por vezes esta diversidade coloca o problema da coerência. Será que eles funcionam como peças completamente soltas, ou eles podem encontrar uma coerência, dando uma imagem da evolução do aluno ao longo do processo de aprendizagem sob diversos ângulos? Uma das respostas para estas questões reside nos portfólios. Estes permitem construir uma coerência em redor da diversidade de situações em que o aluno é avaliado e em redor da natureza das diversas produções que podem ser consideradas como marcos significativos no processo de aprendizagem de um aluno. A sua construção e discussão favorece tal como a autoavaliação regulada um contexto de reflexão e responsabilização por parte do aluno do seu percurso de aprendizagem. Para concluir, uma palavra sobre a avaliação certificativa e a de prognóstico. A obsessão prematura pela utilização da avaliação certificativa, que marcou toda a nossa escolaridade, deve ser evitada. A avaliação que se faz no final do primeiro período, do segundo e do terceiro, assume muitas vezes todas as características de uma avaliação certificativa. Ora, este tipo de avaliação, como o próprio nome indica, é uma avaliação que se faz sobretudo no final de um ciclo, no final de um curso, quando a aprendizagem se considera como concluída e não quando se está no início dessa mesma aprendizagem. É, pois, importante ser-se capaz de resistir à tentação desta utilização prematura. Mas a avaliação certificativa pode ser resultante de um processo de tomada de decisão operativa, isto é, em que as decisões que o professor toma a propósito da retenção ou transição dos alunos sejam decorrentes da utilização de instrumentos que deem uma imagem real da capacidade dos alunos, em função das competências a adquirir. O facto do acesso ao conhecimento ser feito sempre através de uma forma indireta aconselha a uma prudência nos juízos avaliativos. Assim, um diálogo a propósito dos resultados e das decisões tomadas é o meio indispensável para a construção de uma maior objetividade da avaliação. Um diálogo efetivo com os pares e mesmo com as famílias ajuda a que o próprio professor sistematize melhor as informações e opiniões que tem sobre o aluno. Muitas vezes, as reuniões, o trabalho entre pares que se organiza para tomar decisões sobre os alunos parece um monólogo, ou melhor um monólogo coletivo, utilizando aqui uma terminologia de Piaget. Quem vê de longe parece que se está a falar em conjunto, mas efetivamente cada um está a falar para si, sobre o seu próprio trabalho. Os outros estão presentes, mas não há interação. Mas a aprendizagem do coletivo depende em certa medida da capacidade que tiver de se confrontar com os diversos pontos de vista em presença. Só nesta medida se pode apontar medidas de continuidade no trabalho com os alunos, tirando partido da organização curricular em ciclos e ultrapassar o papel de caçador de quem chumba ou quem deixa escapar.